noite a todos. Estamos aqui de volta com o 8º episódio do podcast e dessa vez, assim como todas as outras, mas todas as vezes tem sido uma experiência assim especial. Hoje o tema é sobre como o adoecer emocional impacta no adoecer do nosso corpo e o que isso significa. Um tema que vem chamando a atenção ultimamente, com o passar dos anos, eu diria, até porque cada vez mais nós temos notícias de pessoas próximas de nós que adoecem, pessoas jovens, pessoas que já têm uma certa idade, enfim. Mas o adoecer naturalmente nos deixa num lugar de alto desamparo. E aí nós precisamos entender um pouco melhor como é esse adoecer emocional, de que forma ele nos afeta. Para falar sobre isso, nós temos o nosso convidado de hoje, Reinaldo Lima, psicanalista, que se formou no Centro de Formação em Psicanálise conosco e que vai falar um pouco sobre a experiência dele clínica e sobre a formação dele. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. É um prazer ter você aqui conosco. Oi, Márcia, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, eu fiz toda a formação, o processo de formação no Centro de Psicanálise Clínica e já estando aí, já indo para 10 anos. 10 anos. E desde o começo da minha formação, eu sempre busquei, foi sempre uma curiosidade, até mesmo buscar a psicanálise foi essa curiosidade do inconsciente, como que o inconsciente interage com a consciência, com o nosso corpo. E a parte da capacitação que eu fiz durante esse processo também voltado aí à oncologia era justamente o processo de adoecer, do adoecer físico, né? E a gente sempre tem essa questão social, as pessoas falam, mas essa doença, isso aí é culpa, isso aí é mágoa, mas como que funciona isso na prática? Então, quando eu comecei os primeiros estudos da psicanálise, eu já despertei essa curiosidade e fui buscando mais conhecimento, fiz uma capacitação voltada aí à oncologia, especificamente do câncer, e a partir daí o conhecimento ele foi se desdobrando. E já desde os meus primeiros atendimentos lá em 2017, 16, 17, quando a gente começou já o processo de acompanhamento, eu busquei trabalhar com pacientes oncológicos para ter um melhor entendimento aí do processo de adoecer. E desde então, hoje eu trabalho com pacientes oncológicos, não só pacientes que estão em tratamento, mas pacientes que já tiveram câncer no passado e hoje busca entender por que que eu tive câncer, o que que eu faço porque o grande medo de quem teve câncer é da remissão, né, do período da recidiva, na verdade, né, quando ele fica em período de remissão e ele teme que a doença volte. Então, o que que eu tenho que fazer, o que que eu preciso fazer para eu não adoecer novamente, né? Então, eu trabalho com pacientes em tratamento, pacientes que estão em remissão, com familiares também que lidam com todo o aspecto emocional da doença. E ao longo desses anos aí eu tenho buscado cada vez mais conhecimento voltado aí na prática clínica de doenças crônicas. Eu falo sempre do câncer, mas o câncer é uma doença Uma crônica como das. outras doenças crônicas também. Uhum. Ok? É uma das, né? É uma Sim, das doenças. uma das. E, Reinaldo, olha que coisa que eu penso ser assim um fenômeno na formação, porque a gente sempre diz, né, que, gente, de alguma maneira, aquilo que se apresentar para vocês na vida clínica de vocês como uma demanda, não vem por acaso. E Sim. aí você está falando das suas especializações, do processo, né, da formação, e você trabalha especialmente, vem pacientes com outras demandas, mas especialmente pelo seu relato, assim como de familiares, atendimento de familiares e do próprio paciente, que também é um paciente que tem uma doença crônica, você atende bastante pessoas, né, com essa questão. Eu acho Sim, muito sim. E na se doença crônica, confirma. esse é o mês, inclusive, que se referencia aí todos os cuidados paliativos também, né, do paciente oncológico.
A doença crônica é aquela doença que ela tem um período longo de tratamento e muitas vezes ela nem tem cura. Você vai É precisar verdade. conviver com essa doença, e não só o câncer, a gente pode estar falando de uma artrite, do próprio diabetes em si, né? Tem doenças que são bem mais perigosas, inclusive uma cardiopatia, que você vai ter que lidar a vida inteira com essa doença. É verdade. E hoje, quando a gente fala de cuidados paliativos ou cuidado da pessoa, os tratamentos que existem para dar qualidade de vida para as pessoas que estão com doença crônica são muito avançados hoje, né? Então, a busca do conforto, a busca do alívio de dor, por exemplo. Só Uhum. que quando vai para o aspecto emocional, o sofrimento é diferente, né? É, E no aspecto psíquico, o sofrimento emocional, ele piora a condição física do paciente, né? Por conta do piora. estresse, que a gente vai falar aqui um pouquinho Piora ou também. melhora, né? Se você gerenciar bem, então por isso que todo adoecer físico, adoecer crônico, ele precisa de um acompanhamento psicológico também, né? Psíquico, Concordo, para que a pessoa possa interpretar aquilo que está acontecendo com ela, concordo. né? Eu vou contextualizar, Reinaldo, o tema em si, para dar continuidade com as questões, sabe, especiais que elaboramos para que a gente possa passar para as pessoas um pouco dessa experiência clínica, né, de como se dá esse contexto tão complexo, né, que você muito bem colocou agora no início. Para isso, é preciso que a gente entenda como o nosso sistema psíquico funciona. Então, a nossa mente, na antiguidade, psique, era conhecida, era sinônimo, e hoje ainda você vê isso na literatura da psicanálise, da psicologia, como alma. Então, nós adoecemos no nosso corpo emocional, primeiramente. E depois vai para o nosso corpo físico. As consequências, né, do nosso adoecer emocional se fazem no nosso corpo físico, porque o princípio é o princípio do prazer, da homeostase, do equilíbrio. Sem prazer, o indivíduo adoece a curto, médio, longo prazo. Agora, você falou das emoções, dos sentimentos. Sentimento é uma equação em que você tem lá igual, sentimento é igual, razão mais emoção. A emoção é agradável e desagradável. Então, nós temos experiências ao longo de nossas vidas, nós temos as experiências da fase intrauterina, e desde então, desde a concepção, passando pela gestação, até infinitamente enquanto a gente vive, nós temos experiências, e essas experiências ou vivências têm agregadas a elas as nossas emoções. Emoções que são extremamente agradáveis, de alegria, de prazer, e emoções que são desagradáveis, que não deveriam ficar acopladas, aderidas à vivência, reprimidas no nosso inconsciente. Então, eu estou falando do sentimento de culpa, de inferioridade, de rejeição, autodesamparo, os sentimentos de raiva, entre outros. Então, na psicanálise a gente ensina, né, que o aparelho psíquico ele não pode ser comprovado, não é algum conceito que você comprova sobre como ele funciona laboratorialmente, não tem como você provar. Então, é uma ciência empírica. Mas a gente sabe que no nosso sistema nervoso, as células nervosas, chamadas neurotransmissores, é nelas que as emoções que ficam gravadas, como culpa, sentimentos de culpa, sentimentos de rejeição, sentimento de inferioridade, esses sentimentos ficam guardados ali na célula nervosa. E nós temos um limite máximo e mínimo em que a nossa célula nervosa suporta a carga emocional. Esse é um conceito. Mas eu preciso colocar aqui no paralelo o conceito de estresse. O que nos tira da nossa homeostase para ligar com esse acúmulo de energia emocional na célula nervosa. Então vamos lá. Se eu estou em equilíbrio, se eu estou em homeostase, nada está ameaçando a mim.
não está me trazendo tristeza, não está me trazendo nenhum tipo de sentimento que faça com que eu tenha que me defender. Mas a partir do momento que algo ameaça o meu equilíbrio emocional, porque me desagrada, imediatamente a defesa orgânica vai se fazer. De maneira que pode ser porque hoje eu peguei um trânsito e eu não estava preparada para pegar um trânsito. Eu me atrasei. Pode ser porque alguém falou comigo, eu não gostei do que a pessoa falou e eu respondi de uma maneira áspera ou o contrário. Me respondeu a pessoa, então, de maneira áspera. Pode ser o que for. O nosso organismo nos prepara, a célula nervosa, neurônio, descarrega na nossa corrente sanguínea, através do sistema nervoso central, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que prepara o indivíduo para enfrentar a ameaça, ou para fugir, ou para congelar. Essa é uma defesa orgânica. Mas, juntamente com essa defesa orgânica, tem uma defesa psíquica, que na psicanálise a gente chama de impulso. Aquilo que psicologicamente nos impulsiona para o mesmo enfrentamento. E quando a pessoa não consegue lidar com os sentimentos e ela reprime esses sentimentos, lidar seria você enfrentar, desenvolver defesas elaborativas pela sua compreensão, pelo seu auto-perdão, pela sua capacidade de se humildar também e perdoar, seja lá o que for, seja lá quem for, mas para você voltar para aquele ponto de equilíbrio, de homeostase, sem deixar dentro de você as emoções que são desagradáveis, os sentimentos que são tóxicos. E isso vem também de lutos, de estados de tristeza que não são metabolizados por essa defesa racional, por essa defesa, como a gente fala, elaborativa. Então, vamos lá. A partir do momento que eu vou reprimindo, sem perceber, porque o mecanismo de repressão, de recalque, que é uma palavra muito conhecida, né? Esse mecanismo ele é automático. Você não sabe o momento exato em que você está reprimindo essas emoções que se tornam uma espécie de vão gerar uma toxicidade no seu organismo. Por quê? Porque você vai acumulando, 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 acumulando. Chega uma hora em que a própria defesa da célula nervosa se faz por um princípio que o Freud emprestou da termodinâmica chamado princípio da inércia. O princípio da constância reza que você tem que manter, que nós, com saúde em homeostase psíquica e orgânica, deveríamos manter o menor nível de oscilação possível. E o que traz consequências desagradáveis para a nossa saúde emocional e física não é um acúmulo claro de emoções agradáveis, sentimentos agradáveis, mas o contrário, que se fixa e gera o que a gente chama de dor emocional. O princípio da inércia reza o seguinte: se subir demais, vai ter que descarregar. E essa descarga vai se fazer pela genética que a pessoa tem, que a gente chama de complacência, permissão. Somática, soma é o corpo. Permissão para drenar no corpo, que vai acontecer, então, a partir do momento em que esse limiar fica muito alto. Então, você vai descarregar a raiva, a culpa, os sentimentos decorrentes dos processos de luto, de tristeza, os sentimentos decorrentes dos traumas que a pessoa vivencia. De uma maneira geral, tudo o que for dor emocional, todas as excitações, as emoções que ficam indevidamente guardadas lá no inconsciente, elas são então o medo descarregadas ou sobre o corpo, gerando vários sintomas que podem acontecer de maneira imediata ou podem sintomas estes serem desencadeados ao longo de um tempo, por um acúmulo durante um período dessas excitações sobre o corpo ou sobre o sistema nervoso central, a pessoa
do sistema nervoso central, né, sobre o sistema nervoso central, a pessoa então desenvolve paralisias, estados de analgesias, tremores involuntários, sem que haja uma causa primariamente orgânica, mas podendo, ao longo do tempo, afetar o organismo de uma célula de uma maneira temporária ou definitiva. Quando você pensa no caso daquilo que afeta o corpo, as doenças autoimunes, o que eu tenho visto, e você também, Uhum. com certeza, na nossa prática clínica, cada vez mais o aumento de doenças autoimunes afeta o sistema imunológico. O sistema imunológico defende o nosso organismo, mas quando as células passam a atacar o próprio sistema imunológico, a gente vai falar sobre o significado emocional disso, né? O que Isso. está acontecendo? Que vivências prováveis geraram que essa pessoa teve, que geraram todo esse descompasso no organismo da pessoa. Então, quando você tem essa defesa orgânica operando, as doenças se instalam. E enquanto a pessoa não entender a serviço do que aquela doença se instalou, aquela dificuldade cardíaca se instalou, e aí tem outros exemplos, quando a gente fala da descarga que ocorre sobre o corpo. A gente tem as doenças de pele, vitiligo, psoríase, dermatites, entre outras. A gente tem abscessos, a gente tem problemas de coluna. Também tem me chamado bastante atenção, Reinaldo, casos de esclerose em pessoas jovens. Sim. Me chama muito a atenção. Fibromialgia. Há 20 anos atrás você não ouvia falar de fibromialgia. Hoje em dia, jovens também, de todas as idades das pessoas, têm desenvolvido, têm apresentado essa doença. Então, de uma maneira geral, a gente sabe o seguinte, que reprimir sentimentos e emoções faz com que o ego fique cada vez mais amedrontado, cada vez mais desamparado e sem recursos internos para enfrentar aqueles conflitos que geraram aquelas doenças, Sim. aqueles transtornos. E, considerando isso, eu pergunto para você, de acordo com a sua visão, a sua experiência clínica, por que nós adoecemos? Todo esse conceito que você trouxe, né, a psicanálise ela é uma dos principais caminhos para a gente obter essa resposta, porque foi uma das perguntas que eu fiz lá no começo dos meus estudos. Por que a gente adoece, né? Então, se a gente compreender a existência humana em 3 dimensões, né, que é a dimensão biológica, psicológica e social, a gente compreende que o ser humano ele é um ser complexo, né? Porque Muito. para eu existir, eu preciso ter uma condição biológica, ou seja, eu preciso ter um corpo, e esse corpo ele precisa funcionar em equilíbrio, que nós usamos o termo homeostase, né? E ele já é programado para isso, né? Quando a gente nasce, a não ser que a criança ali nasça já com alguma deficiência, com alguma limitação ou com alguma doença, o corpo ele já está programado para funcionar até o fim da vida, sem nenhuma intercorrência, desde que você dê a manutenção necessária, né? Que a gente Certo. está falando aí de alimentação, de exposição a toxinas e tudo mais. Então, a dimensão biológica é a compreensão de que nós temos um corpo e esse corpo tem limite. E eu Uhum. preciso fazer alguma coisa para que esse corpo funcione dentro de um equilíbrio. Certo. O próprio exemplo é, se eu estou com fome, eu vou precisar comer. Então, se eu já sinto fome ou se eu já sinto sede, quer dizer que eu já estou entrando em desequilíbrio e eu preciso fazer alguma coisa para que ele volte ao equilíbrio. Quando eu vou para a dimensão psicológica, a dimensão psíquica, eu compreendo que eu também sou feito de emoções, que eu também sou feito de sentimentos, né, de memórias, lembranças e da vida que eu tenho vivido. E quando eu vou para a questão social, é o equilíbrio que eu preciso ter naquele meio que eu convivo. Pode Uhum. ser o meio da família, pode ser o meio
da comunidade, pode ser o trabalho. Então, desde que haja equilíbrio em tudo isso, eu não vou adoecer, né? Entendo. Eu vou viver uma vida tranquila. Só que isso é utópico, né? É É. quase impossível a gente chegar nesse nível de compreensão humana de que eu não vou aí tratar em algum momento com dificuldade aquele meio que eu estou vivendo, seja numa família disfuncional, seja num trabalho onde eu estou infeliz, que eu não gosto de fazer aquilo, seja não cuidar do meu corpo da maneira com que eu deveria cuidar, com uma alimentação saudável, com exposição, por exemplo, ao sol, com atividade física. Então, sempre que há um desequilíbrio, que eu saio dessa homeostase, eu vou adoecer, né? Esse adoecimento ele pode ser psíquico, quando a gente vai para as psicopatologias, ou esse adoecimento, que na maioria das vezes, ele vai ser biológico. Uhum. Então, na psicossomática, a gente usa um dos principais lemas quando a gente fala de adoecimento, a gente sempre fala que o corpo adoece para que a alma possa se curar, né? Uhum. Ou seja, o que que seria a alma, como você bem trouxe, né? A alma é a psique, é a essência humana, né? É a nossa essência mais pura, mais verdadeira, a nossa essência empática. Jung chama do self, né? Ele trouxe esse conceito do self. Ou seja, existe uma essência nossa que compreende que tem alguma coisa errada, né? Uhum. Seja no corpo, seja na própria mente, ou seja no meio social, a relação que eu tenho com as pessoas. Então, quando essa nossa essência tem compreensão de que isso é inconsciente, né? Isso não está na consciência, ela vai buscar ajuda, né? Ela vai buscar tocar o nosso corpo para que a gente passe a ter uma compreensão, né? Ou Uhum. pelo menos vá buscar ajuda para que a alma se cure também, porque tem algo adoecido dentro de nós, né? Dentro da nossa mente, dentro da psique, e por isso a psicanálise, porque eu tenho aí o próprio inconsciente se manifestando. Então, quer dizer, quando nós adoecemos, a própria condição do adoecer propõe implicitamente que a gente se volte para dentro de nós, para uma conversação interna, que um processo terapêutico vai viabilizar de maneira mais profunda essa conversação. E, Reinaldo, eu fico pensando algo, você tocou nesses três aspectos, no biológico, e tem uma genética. Às vezes você vê assim, a avó teve o câncer, ou teve aquela doença crônica, a mãe teve, a filha tem, a filha dessa filha terá. Tem uma genética também que fala por si. Mas sempre tem, pergunto para você, um complemento de uma instabilidade emocional? Hoje a gente fala da epigenética, né? Os genes que são ativados por condições que não que estão além daquilo que a própria ciência estuda, pesquisa e fala, olha, se isso acontecer, vai se desencadear. Uhum. Quer dizer, existem fatores como estilo de vida, a forma como a pessoa se alimenta, como você colocou, se ela se exercita, e o que ela pensa, o que ela sente e como ela reage às experiências da vida, pode manter um gene adormecido, e aí tem uma predisposição, mas vai ficar adormecido, ou pode ativar esse gene Uhum. e se desencadear a doença. Eu posso dizer que, mesmo com uma genética muito forte, muito influente, a pessoa pode vir, tem um complemento emocional, a pessoa pode vir a não desenvolver. Que você pensa sobre isso? Se a gente falar da genética, a gente está falando de um código que foi escrito para a gente existir. Certo. Então, todos os seus aspectos, os meus aspectos, desde a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, tudo é definido pela genética. Então, se a gente pensa assim, esse código ele vai sendo repassado, Certo. né? Eu brinco, a máquina antiga de Xerox, né? A gente ia lá e tirava a cópia. Qualquer doença que os seus ancestrais tiveram
ela está definida, ela está marcada, a gente chama de marcador genético, ela está no seu código. Certo. Então, hoje a gente sabe que pelo menos até 5 gerações atrás, e a gente está falando de muita gente, se olhar pelo seu lado da sua mãe, pelo lado do seu pai, Sim. qualquer doença que eles tiveram ficou marcada, ficou geneticamente registrada nessa fita, nesse código. E esse código ele vai sendo repassado. Certo. Algumas doenças você percebe, né? Tem médico que às vezes, os avós, os tios tiveram, e aí os médicos falam, a partir dos 40 anos, a partir dos 30, a partir dos 50, é comum aquela doença se manifestar. E a pessoa fica esperando a vida toda. Bom, se todo mundo teve uma doença, uma cardiopatia, se todo mundo teve um câncer a partir dos 40, então eu fico ali esperando eu ter 40 anos para que aquela doença se manifeste, né? É, esperando no conceito, a pessoa não sabe muito bem o que fazer, ela não sabe que ela pode se defender daquilo, ela não sabe que ela pode criar elementos, como você bem falou. Se esses genes estão em mim, e a epigenética traz muito isso, se em algum momento eles foram ligados, o que a epigenética descobriu hoje é que eu também posso desligar, né? Se eu permitir que eles foram ativados, vamos usar esse termo mais comum, eu também posso fazer alguma coisa para não permitir que eles sejam ativados, né? E quando a gente vai para o aspecto emocional, para o aspecto do estresse, isso está diretamente conectado. Tanto é que as principais vacinas que a gente tem hoje, a própria vacina do Covid, que está sendo utilizada a tecnologia hoje para outras doenças, inclusive o câncer, o ano passado, esse ano, já está tendo assim, evoluções significativas que você vai tratar a genética da célula. Você não vai mais tratar o tumor, você não vai fazer cirurgia, você não vai usar quimioterapia. Você vai dar uma vacina. Essa vacina possui um código genético que vai lá no gene da célula, ela tira aquele pedacinho que é o RNA mensageiro, né? E ele simplesmente troca. Então eu falo assim: você está produzindo, agora eu não quero que você produza mais esse tipo de célula, e o organismo para de produzir. Foi assim que a gente praticamente se livrou do Covid, né? Uhum. A gente mandou a informação Direto. diretamente dentro do núcleo da célula na fita genética. E é assim que a gente compreende. Então, quando eu falo de adoecimento psíquico, as pessoas muito questionam, né? Mas e as doenças genéticas, né? Sim, a gente não pode ignorar. Mas o fato de alguém ter tido na sua família não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter. A questão é, o que que eu preciso fazer para essa doença não se manifestar? Né? O que que eu Uhum. preciso fazer para que, se ela se manifeste, eu identifico ela muito mais precocemente, aí há uma forma muito mais rápida e mais efetiva de se tratar, né? Nossa, faz pensar que quanto mais o indivíduo estiver sob efeito de angústias, de estados de ansiedade que são, né, altamente desagradáveis e prejudiciais para o nosso equilíbrio, para o equilíbrio do sistema como um todo, maior a probabilidade desse organismo ao longo do tempo apresentar anomalias, né, do corpo, Sim, porque o sistema psíquico não está, ele está extremamente estressado e o corpo fica estressado sim. também. E a gente ouve muito, Reinaldo, o conceito de psicossomática. Quando eu falei soma, é uma linguagem, né, que descreve o corpo. Psico, então assim, como que vai se somatizando o meu adoecer emocional ao meu corpo. O Uhum. que é psicossomática? É. Então, a gente tem que. É um pouco polêmico essa É, afirmação, mas é a afirmação da psicossomática. Toda doença é psicossomática. certo. Seja ela uma dor de garganta, seja ela uma alergia leve, seja uma unha encravada, ou um próprio tumor, né, ou um câncer. Toda doença é psicossomática. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Tá. O que que acontece? A psicossomática, ela acontece todas as vezes que eu tenho um conflito intrapsíquico. Ou seja, toda vez que eu tenho um conflito emocional, psíquico, psicológico,
que ele pode estar no âmbito consciente ou inconsciente, eu vou adoecer, né? Então, o que que é a psicossomática? É quando nós temos a psique, um conflito na psique. Esse conflito pode ser recente, esse conflito pode ser um próprio trauma, esse conflito pode ser algo lá da minha infância e que ficou, que a gente usa na psicanálise é um termo ou recalcado ou reprimido, né? Ele está lá, ele fica lá, né? Então, enquanto aquilo não for trabalhado, aquela energia condensada não for trabalhado, ele vai ter uma manifestação direta na soma, que é o nosso corpo. Então, o adoecimento, a psicossomática é quando há conflitos, conscientes ou inconscientes, mas a questão é que eles não são elaborados, se manifestando no nosso corpo. E para isso você usou agora há pouco, né, o conceito do estresse, né? Na psicossomática a gente usa um conceito que é um eixo que nós chamamos o eixo psiconeuroendócrino imunológico, né? Parece um palavrão assim, mas é na verdade um fluxo, né? Então, é psico porque quando eu tenho um pensamento, e olha que interessante, eu posso ter um conflito, ter um adoecimento de algo que eu nunca vivi, que nunca foi real. Eu simplesmente acreditei naquilo, né? A criança cria fantasia, né? A criança cria imago e ela simplesmente acredita, por exemplo, que ela não é amada pelo pai, não é amada pela mãe. E aquilo começa a gerar sentimentos negativos, emoções muito profundas, né? Sentimentos de rejeição, de não aceitação. Então você imagina isso ao longo da vida. Então toda vez que eu tenho um pensamento, seja consciente ou inconsciente, esse pensamento ele vai ter um impacto neurológico, ou seja, eu vou ter uma resposta neural, né? Quando a gente fala de regiões da mente, da capacidade cognitiva, né? De memória também. Então, esse pensamento ele vai acessar memórias, então eu já tenho toda a parte neurológica ali em ação. A parte endócrina, porque de acordo com o que eu penso, eu vou começar a agir ou reagir só de um pensamento, né? E aí, a partir do momento e o endócrino é o quê? É a produção de hormônios, como o próprio hormônio do estresse, né? Eu vou produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina, como você mesmo falou. E esses hormônios, eles são necessários, eles precisam estar em nós em caso de uma ameaça real, né? Sim. De uma ameaça, se a gente está aqui e alguém grita fogo, a gente não vai ficar mais aqui, ou pelo menos não vai ficar em paz até que a gente foi lá e verificou Seguro, que, né? não, alguém só estava vendo um vídeo, mas se existir uma ameaça real, eu vou ter que me preparar para me defender. Sim. A questão é, e quando a ameaça não é real? E quando a ameaça é algo lá no seu inconsciente, lá do passado, né? Um medo, por exemplo, né? Um medo de rejeição. Então, eu posso começar a ter sentimentos, né? Reações orgânicas, se eu tiver, por exemplo, medo de ser rejeitado na reunião do trabalho da semana que vem, que vai ter alguns executivos e eu nunca falei na frente desses executivos, eu já começo a ficar ansioso, eu já começo a ter todas as reações orgânicas. E não é real, né? Essa ameaça não existe, né? Ela é algo que eu estou imaginando. E aí que a gente fala do processo endócrino imunológico, porque uma vez que essa resposta ela existe de maneira natural, eu vou elevar meu sistema imunológico, porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu vou me cortar, se eu vou precisar iniciar um processo anti-inflamatório, um processo de uma hemorragia que eu vou ter, né? Agora, ao longo do tempo, eu começo a elevar minhas defesas, elevar as minhas defesas para uma ameaça que não existe, né? Ou pelo menos ela existiu, mas há 10, 20, 30 anos atrás. E eu fico Sim. constantemente, quando eu elevo as minhas defesas por um longo período de tempo, aí que começo o processo de afetar o próprio sistema imunológico e eu aí afeto minhas defesas. E aí que vem o processo de adoecimento. Aí o que vai determinar
se a partir do momento que você não tem defesa, que o que vai adoecer você vai desenvolver uma dermatite, você vai desenvolver uma enfim, qualquer doença inflamatória que a Uma gente chama as gastrite. doenças que terminam com it, né? Que é comum após os 40 anos, né? As it. Então, o que vai determinar, aí sim, é o caminho de facilitação genético de cada pessoa, né? Às Entendi. vezes, as pessoas vivem a mesma emoção, o mesmo trauma e cada um desenvolve um tipo de doença diferente, porque aí é de cada organismo, como eu falei, é da sua fita genética, né, da sua herança genética que vai determinar que tipo de doença você vai ter, né? Aham. Mas na psicossomática a gente compreende um fluxo de adoecimento, né? Então, primeiro eu vou gerar uma disfunção, né? O que que é uma disfunção? Aquele órgão para de funcionar do jeito que ele deveria. Uhum. Por exemplo, a gente chama síndrome do intestino irritado, né? Eu simplesmente, meu intestino não funciona do jeito que ele deveria funcionar, né? A minha pele, ela passa a não funcionar da forma que ela deveria funcionar. Essas doenças de disfunção, elas pouco são identificadas em exames de imagem ou laboratório, né? Elas simplesmente aparecem e do mesmo jeito que vêm, elas vão embora, né? Mas lembra, o corpo adoece para que a alma possa se curar. A alma já está dando um sinal, ó, tem alguma coisa errada, vai resolver, né? Mas eu Uhum. não presto atenção porque não está doendo, geralmente não tem uma dor, só um incômodo. E aí, da segunda fase do adoecimento, eu vou para um processo de lesão. Ou seja, as células começam a lesionar aquele corpo, que é onde eu tenho um processo inflamatório. Aí essas doenças elas já aparecem em exame de imagem, elas já aparecem também num exame laboratorial. Você está com um processo inflamatório, né? Entendi. E aí, para essas eu tenho um tratamento, né? Eu vou lá, tomo um anti-inflamatório, que geralmente é um corticoide, né? Eu combato aquilo com aquilo que me gerou o adoecimento, mas eu me curo, mas eu não vou tratar o que está aqui, né? Então, se eu tive uma disfunção, eu não dei atenção. Se eu tive uma lesão, eu não dei atenção. O próximo passo é autodestruição. Ou Hum. seja, o corpo ele começa a se autodestruir, que são as doenças autoimunes, né? Então, as células, o próprio sistema imunológico, por alguma disfunção genética que nós vimos, ele começa a atacar o próprio corpo. Então, todas as doenças autoimunes, elas são psicossomáticas, né? Elas são quase que como um grito final de socorro da alma, né, da psique, da mente, falando, vá resolver os seus conflitos, né? Vá resolver os seus problemas. Então, e eu sempre falo isso, né, em consultório, a gente não precisa deixar chegar numa fase, né, É, autodestrutiva, né, que é o próprio psoríase, o próprio câncer é considerado uma doença autoimune, né? E aí sim. essas doenças, se não tratadas, elas vão te matar, né? Elas vão tirar a sua vida, porque a partir daí é você lutando com você mesmo, né? É você lutando com o seu próprio corpo. Por isso que uma doença autoimune, geralmente ela se torna uma doença crônica, e às vezes para a vida inteira, porque é muito complexo você tratar, cada Sim. organismo reage de uma forma, né? Sim. É, Reinaldo, é muito profundo tudo isso, porque a gente costuma dizer o seguinte, você bem sabe disso, no processo da formação, que o sadismo é uma tendência, e o sadismo faz com que a gente agrida, né, os objetos. É uma forma de se defender. A agressão através do sadismo, e o sadismo é uma crueldade, não é? Agora, quando a gente fala do masoquismo, que não é tendência, é quando o próprio objeto da agressão é o próprio ego, é ele mesmo. E as doenças são processos masoquistas. E quando eu não me aceito, eu tenho uma baixa autoestima, ninguém me ama, ou eu não mereço ser amado, ou eu tenho sentimento de fracasso, ou eu sou uma pessoa que me cobro demais. E aí, quando as coisas acontecem de uma forma diferente do que eu esperava, eu me puno pra caramba. Tudo isso que não fica, que não é então
tratado de uma maneira, não é, levado para fora no sentido, através, né, de uma defesa cognitiva, elaborativa, de uma defesa de uma inteligência emocional, Uhum. você tem, então, o arquivamento desses sentimentos, Uhum. dessas contradições, dessas insatisfações, que vão levar você a se auto-punir. É. E aí você falou, né? No início eu disse assim, não tem uma causa orgânica, muitas vezes, o sintoma. E a pessoa fala, você não tem nada, o seu É. organismo está ótimo. Mas depois, aí você vem complementando que vai chegar a hora em que isso, por esse fluxo todo, vai chegar a hora em que isso vai acometer o órgão, né? Você Sim. ia falar alguma coisa? Sim, quando esse conceito de sadismo e masoquismo na psicanálise ele é fantástico, né? E na psicossomática também. Você trouxe o exemplo do masoquismo, ou seja, eu acredito que eu mereço sofrer, então uma doença é o caminho mais palpável, né? Porque ninguém vai tirar isso de mim, a não ser eu mesmo, né? É diferente de eu me colocar numa situação de sofrer num trabalho, num relacionamento, onde eu posso encerrar aquele ciclo ou se encerram por mim. Agora, quando a doença vem para me punir, que eu acredito que eu mereço, só que na doença crônica e na oncologia a gente vê muito isso, a manifestação do ego ela acaba sendo dupla. Ela não só é masoquista, mas ela também é sádica. Você imagina uma pessoa que está num relacionamento tóxico Uhum. por muitos anos e ela não tem ali estrutura psicológica para romper aquele relacionamento e ela não quer também mais aquela pessoa do lado dela. Ela então pode fazer uma doença, essa doença como um câncer que é uma doença familiar, o câncer não é uma doença só do próprio indivíduo, que só ele vai lá e trata, como um diabetes, por exemplo, você toma um remédio, toma insulina e vai viver sua vida. O câncer não, toda a família vai estar envolvida, né? Então você imagina, e a gente está falando de conceitos e processos inconscientes, isso não é consciente, né? Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas falam, não, mas eu não Eu quero não fazer quero. ninguém sofrer e não quero sofrer, mas é Verdade, inconsciente. é inconsciente. Então, aquela pessoa que eu convivo, eu tenho raiva acumulada, eu tenho agressividade acumulada e eu quero fazer aquela pessoa sofrer, mas eu não tenho uma estrutura para fazer aquela pessoa sofrer. Eu adoeço de uma doença aonde eu vou passar por várias cirurgias, quem vai cuidar de mim? O Aquela outro. pessoa. Eu vou sofrer muito numa quimioterapia, aquela pessoa vai ter que sair do trabalho, aquela pessoa vai ter que fazer comida para mim, aquela pessoa vai ter que estar do meu lado, vai ter que acordar à noite para cuidar de mim, me dar o remédio. Percebe como que o ego ele é, nesse caso, inteligente, né? Porque se eu não consigo agredir de uma maneira externa, eu vou agredir de uma maneira inconsciente, né? Então, eu vou sofrer até a ponto de me destruir, mas eu também vou fazer as pessoas sofrerem. Sofrendo. Tem cenas clássicas, Márcia, em filme, que a gente vê muito assim, né? E essas cenas, assim, para nós, né, da psiconcologia, é muito interessante. A pessoa, da psicanálise, né? A pessoa ali... Em cenas de filme é comum, né? A pessoa ali deitada na cama, nos momentos finais da morte, toda a família em volta chorando, né? Uhum. Olha que ego, né? Até na hora de morrer, eu sei que é um momento triste, não vamos tirar a realidade do fato, né? Mas vamos olhar psicanaliticamente, né, para esse ego. Eu estou morrendo, eu estou sofrendo, mas eu também estou vendo todas as pessoas sofrerem à minha volta, né? E aí a pessoa desfalece. É que na vida real não funciona tão assim, né? Porque não é muito raro ter esse momento. Mas alguns filmes você vê essa cena, né? Então, Uhum. quando você vai para um ego sádico e para um ego no auge do sadismo e no auge do masoquismo, ó, eu estou sofrendo, mas todos estão sofrendo porque não me amaram o suficiente, porque não me compreenderam o suficiente, porque não me entenderam, porque não me ajudaram, enfim, não realizou o desejo que eu gostaria, né? Então, nesse viés de sadismo e masoquismo, a gente pode aprofundar. E é aí que o trabalho em consultório se efetiva, né? Então, isso quer dizer que
uma pessoa pode ter ganhos com a sua própria doença, Reinaldo? Sim, os ganhos que nós chamamos de ganhos primários ou secundários, é que a gente precisa entender, né? Uma pessoa que está doente e ouve a gente falando pode não compreender muito Sim. bem, mas é importante buscar o conceito, né? Uhum. O que que é ganhos? É todas as vezes que o ego consegue realizar o desejo central, né? Que é ter algum tipo de prazer com aquela situação. E a mente, se ela for incoerente, a ação é completamente incoerente. Enquanto a mente não tiver coerência, as ações serão incoerentes, né? Então, Sim. eu posso ter ganhos primários, por exemplo, eu tenho um final de projeto no trabalho que eu não estou conseguindo fazer, eu estou tendo muita cobrança do meu chefe, da empresa, aquilo está me gerando uma angústia muito profunda, e aí eu adoeço. Uhum. Que seja uma dengue, né? Que eu me permito ser contaminado, ou que eu tenho uma infecção muito forte de urinária ou uma infecção de garganta, aí Asma. eu vou no médico e ele me dá o quê? 10 dias de atestado, que é justamente o prazo que eu teria que trabalhar e entregar aquele projeto. Percebe como a mente ela está te dando um ganho, a gente chama isso de ganhos primários, né? É quando eu estou tendo um ganho direto para resolver um conflito que eu não estou dando conta de resolver, né? E aí eu ganhei. Então, no fundo, eu evitei o quê? A angústia. Eu Uhum. evitei aquele sofrimento que eu projetei que eu teria. Isso pode ser, eu estou dando um exemplo de trabalho que é muito comum, né? Mas pode ser em qualquer relação na vida aonde eu tenho consciência que vai me gerar um sofrimento. E no conceito também psicanalítico, a gente tem os ganhos secundários, que é o desejo de atenção. Ou esse exemplo que eu dei, né? A pessoa está ali, adoecida, ela está bem e está todo mundo vivendo a sua vida. A partir do momento que eu sou diagnosticado com uma doença como câncer, por exemplo, no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, né, vai estar todo mundo à sua volta, todo mundo preocupado, os filhos trocando a rotina para cuidar de você, aquela nora que nem olhava na sua cara vai querer te acompanhar na cirurgia, vai fazer comidinha para você, né, aquele relacionamento que estava tão complexo ele passa a ficar ameno. Isso a gente chama de ganhos secundários através da doença, mesmo que a doença pode me levar, né, a perder a minha vida. Eu vou usar essa doença para ter aqueles ganhos que eu preciso, ou seja, os ganhos secundários. Então, eu vou ter afeto, eu vou ter Uhum. atenção, eu vou ter cuidado, enfim, tudo isso que eu posso ter. E aí, em terapia, a gente auxilia a pessoa o quê? Ela não precisa ficar doente para Perceber ter isso, isso, né? né? Ela não precisa estar Exato. ali numa doença tirando a sua vida. Ela pode ter recursos para ela poder viver uma vida sem ter que estar doente para ter esses ganhos. E é incrível, né, Reinaldo? E muitas vezes o paciente se assusta quando ele percebe que esse mecanismo ele está operante na vida dele. A doença como um meio de ser valorizado, de ter a atenção, de ser amado. E essa não deve ser nunca, não deve ser nunca um ganho a ser alimentado. Porque ele é ilusório, Sim, absolutamente ilusório. Nós somos dignos de nos amarmos, primeiramente, exato. e de nos relacionarmos cada vez mais com o outro de uma maneira adequada, madura, e isso é conquistado no processo do relacionamento, seja ele qual for. Mas quando a gente se coloca nessa posição, a gente se vitimiza. É um processo sadomasoquista. Eu estou usando a Uhum. minha própria doença e que está me matando de alguma maneira, está me fazendo muito mal e não vou ter com certeza, ao final, um amor verdadeiro como retorno. Exato. Não precisaria ser assim. E o paciente, quando ele entende isso, e ele fala: não, pera lá, eu não sou Uhum. uma criança, É. eu não sou vítima, não posso ser vítima de mim. E aí ele começa, se ele É. se capacitar, em termos de alma, de psique, de estruturação mesmo, de Uhum. ego, ele começa a se posicionar de uma forma mais madura Sim. e desenvolver outras defesas, né? É. Que é o que a gente traz na simbologia, né? Por isso que aí o trabalho ele vai ser feito através do simbólico,
E é aí que a gente começa a trabalhar a simbologia das doenças. Uhum. O câncer, por exemplo, que é a minha área mais forte de atuação, o câncer eu costumo dizer que ele é, sabe aquele filho adolescente que dá trabalho, que ele quer a atenção dos pais a todo custo? Isso a gente pode trabalhar como câncer. Então ele fica ali dando trabalho, você vai ter que cuidar dele, você vai ter que dar atenção e você vai ter que entender o que que aquele filho quer, né? Que no fundo é o que você usou o termo de o desejo de ser amado. Só que imagina essa relação você com você mesmo, né? Então, a doença, ela vem, uma doença como um câncer, por exemplo, é um filho que dá muito trabalho, mas ele não vai parar de dar trabalho enquanto ele não compreender que ele é amado pelos pais, né? Ou Uhum. seja, eu tenho uma doença que vai dar muito trabalho e ela só vai cessar o dia que ela entender que você vai se permitir ser amado, né? Ou ser amado, ou que você vai se amar, ou que você vai se valorizar, porque aí entra o simbolismo das doenças, né? A doença ela vem como um mensageiro. Toda doença vai trazer uma mensagem, né? Mas o câncer, primariamente, simbolicamente, que a gente trabalha sempre pelo simbolismo, é o quê? E aí, qualquer pessoa que está em tratamento oncológico, que está em tratamento de um câncer específico, né? Ela precisa buscar essa resposta. Não é só ficar fazendo tratamento e cirurgia e o se já tem um tratamento novo, qual quimioterapia eu vou fazer, se vai fazer radioterapia, se tem que operar, se não. Não é só isso. Esse é o trabalho, né? Que precisa ser feito, porque agora adoeceu, tem que tratar. Não tem Uhum. como Não tem falar, não, jeito. não vou tratar, só vou ficar com a força do pensamento que eu vou me curar. Não é assim que funciona. E não é essa a mensagem que a gente transmite. Se você está com um processo inflamatório, você tem que tratar. Se você Sim. está com uma doença crônica, você vai tratar. A psicossomática ela vai te dar a compreensão para o futuro. Ela vai te dar a Uhum. compreensão de hoje em diante, a partir do momento que você tem consciência. Se você está doente hoje, essa doença não nasceu hoje, Sim. né? O câncer, por exemplo, é uma doença que ela se manifesta aí de 4, 5, às vezes 10 anos atrás que você teve uma vivência negativa, um luto, por exemplo, que ficou aberto, e aí eu vou acumulando Toda aquela amargura. emocionalmente, e aí um dia ele se manifesta. Então, não é da noite para o dia. Então, nunca pare o tratamento convencional, mas vá buscar resposta através do simbólico. A gente fala com relação aos transtornos de fundo, primariamente psíquicos, que fazem com que a pessoa, né, desenvolva comportamentos, tenha uma alteração fortíssima do seu sentir e do seu comportamento, que é necessário que a pessoa faça uma consulta, que ela com um psiquiatra, que se ela tiver que tomar medicamento, ela tem que tomar como ela toma medicamento para dor de garganta. Uhum. Porque o sistema nervoso, ele vai ser afetado pelo processo da desorganização emocional e requer o medicamento para colocar num ponto de equilíbrio, para o sistema nervoso se autorregular. E agora vamos tratar as vivências, as emoções, o que Sim, levou a isso. é. E você falou uma coisa muito importante, que foi que quando nós estamos aqui dentro, vivendo as nossas angústias, ansiedades, as nossas insatisfações, as nossas angústias de futuro, as nossas angústias de passado, por coisas que nos aconteceram, coisas que a gente tema que aconteça, para o nosso cérebro, aquilo está acontecendo no momento Sim, presente. Quer dizer, isso retrata o que a gente chama de realidade intrapsíquica, como você falou. sim. E isso, e aí tem uma conversação com o nosso organismo. Não Uhum. tem como desintegrar uma coisa da outra. E o inconsciente, ele é todo simbólico. Eu acho fantástico, Reinaldo, a linguagem da psicossomática Uhum. que vai te orientar sobre qual o simbolismo, qual o significado. E por isso eu quero te perguntar, qual é o simbolismo, qual é o significado de uma doença crônica como, vamos falar, tireoide, o câncer de mama que tem crescido Uhum. absurdamente, câncer de colo de útero? Qual é o significado, qual é o simbolismo
dessas doenças crônicas? Essa é uma pergunta que todos fazem, né? E as pessoas. Primeiro que assim, não tem uma receita de bolo, assim, né? Olha, esse conflito, porque isso também é um pouco até leviano de falar, olha, isso aqui é simplesmente isso. As pessoas vão para a internet, né, para buscar respostas. Todas essas respostas simbólicas, elas são construídas em consultório, né? Mas a gente Concordo. tem alguns elementos padrões, né? Por exemplo, o câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns, né, hoje, para mulher principalmente, o câncer de mama, ele é primeiro a gente, na psicossomática, a gente separa o órgão, você vai trabalhar a simbologia, o que que aquele órgão representa, né? O que que aquele órgão faz? Qual a função desse órgão, né? Certo. A gente vai para a fisiologia, né? Então, ele tem uma função. E aí a gente vai para a doença. Aí, quando eu vou para a doença, esse simbólico que eu trouxe para você, por exemplo, câncer, eu junto as duas coisas. Certo. Então, quando eu falo na mulher, a mama ela tem uma função muito específica, muito do feminino, né? E muito do processo de nutrir, do processo de se doar, né? Do processo de prover através do feminino. A mama também ela tem um simbolismo de sensualidade, né? Ela tem um simbolismo voltado à autoestima, por isso que hoje, né, um dos procedimentos mais realizados É no país verdade. é implante mamário, né? Porque tem um foco muito grande na simbologia. A partir daí, a gente vai para o conflito voltado à doença, né? Então, por que que eu permiti adoecer aquele órgão, né? Por que que adoeceu a mama? Então, a mama está muito associada ao feminino, a, a uma perda de identidade da mulher, né? Ela com ela mesma, a uma perda de identidade da capacidade dela de nutrir, que seja emocionalmente, que seja afetivamente, que seja a família, né? E quando a gente vai para outros órgãos, como o próprio útero, o útero, o ovário, são órgãos que têm uma função muito voltada a gerar a vida. A única função de útero e ovário é dar a vida, né? Uhum. Então, quando eu vou para o simbolismo, é muito associado a essa identidade feminina, né? Muito, hoje a mulher, né, por isso que são cânceres muito comuns, a mulher, para ela existir, como nós falamos lá no processo de existência humana, ela tem que abrir mão de muito mais questões do que o próprio homem no modelo Sim, social, né? Ela tem que sim. fazer escolhas profundas, né? Se Fato. eu vou ter filho, se eu não vou ter filho, se eu vou trabalhar, se eu vou cuidar da minha família, se eu não vou... O homem não tem tanto essa preocupação. Tanto é que o câncer de próstata, que a gente pode falar um pouquinho depois, ele está mais associado a essa questão de provedor do homem. A Uhum. mulher não, ela tem que fazer escolhas que muitas vezes ela vai ter que abrir mão dela mesma. É verdade. A capacidade dela de existir, de gerar coisas novas, da própria criatividade, né? Do próprio ser. Então, a partir do momento que ela faz escolhas, ela entra em conflito psíquico. Por exemplo, a maternidade, né? Que é muito romantizado, mas nem toda É mulher que é verdade. mãe, ela ama a maternidade, né? Ela gosta de ser mãe, ela ama o filho, mas ser mãe dá muito trabalho, né? E aí ela entra nesse conflito de amor e outros sentimentos que não são amor. E aí é a partir daí que inicia um processo de adoecimento. Mas aí cada pessoa vai ter o seu histórico, as suas vivências e precisa ser interpretado, Muito né? importante isso, que cada caso é um caso, apesar de existir uma linguagem, Sim, né? tem uma linguagem E comum. aí existe uma divisão, né, É. Reinaldo? Porque assim, a pessoa tem os seus desejos, mas ela tem as insatisfações, ela tem os estados de negações dela, Uhum. e muitas vezes ela não pode admitir isso Sim, para ela mesma e nem para o meio. sim. Então, pela sua explicação, nós podemos entender que a amargura, a mágoa, a culpa, situações de aborto, Uhum. no caso da Sim, mulher, da mulher. especificamente da mulher, É. uma sexualidade, traumas na sua sexualidade podem ou podem desencadear esse tipo de doença
crônica ou não, ou até mesmo um câncer, que é Uhum. uma doença crônica, no seu sistema reprodutor, no seu sistema Sim. mamário É. também, né? O Isso é ginecológico muito, é bem isso, né? Quando você vai para a muito sexualidade, forte. né? A mulher não se sente amada, ela não se sente desejada por aquela pessoa que ela está convivendo. O que que ela quer? Afastar. E se eu produzo qualquer tipo de doença ginecológica, o primeiro sinal é afastar, né? O É, primeiro sintoma é afastar aquela pessoa, né? E é por falta de quê? De compreensão, né? Não é que a mulher faz isso de maneira consciente, né? Mas ela vai ter uma consciência muito depois, mas a mente inconsciente ela já sabe muito bem, ela é muito mais sábia do que a mente muito. consciente, o inconsciente. Então, se aquilo é um objeto que está me gerando conflito, eu vou me afastar desse objeto, né? Então, entra, por exemplo, no câncer Tem ginecológico. muitas culpas que permeiam esse Sim, processo é. todo, né? Principalmente, eu vejo muito isso na clínica. Eu vejo o seguinte: se você vê uma demanda narcísica, estética, por um corpo perfeito, a Uhum, partir do momento que a mulher não se aceita na sua composição corporal, como que ela vivencia o prazer na sexualidade? Como ela sim. pode ter prazer através do seu corpo, do seu próprio corpo, que representa isso? O corpo te dá a condição de sentir, de Uhum, tocar e de expressar também o que você sente, o é, que a sua alma sente. exato. Mas quando a gente fica apegado, então, à forma, e hoje você vê a mulher sofrendo muito com isso, e ela tem muito medo de ser rejeitada, Uhum, tudo vai ficando complicado, né? exato. Favorece o Uhum, desenvolvimento de sintomas. E agora você me deixou curiosa. uhum, Como é qual é a simbologia no caso do câncer de próstata é. ou dos males, né, do sistema Uhum, urinário e tudo do sistema uhum, reprodutor é. masculino? Então, da mesma forma, o contexto social masculino, lembra que nós somos um ser de dimensão, né, biopsicossocial. Aqui a Sim, gente está falando completamente do sim, social, né? O que que é esperado de mim? Né? O que que a família espera de mim? O que que o trabalho espera de mim? O que que a sociedade espera de mim, né? E já no homem, e são os dois cânceres mais comuns, né? Na mulher, a mama e no homem, a próstata. Quando a gente vai para a simbologia, eu não estou falando de disfunção da próstata pela idade, né? Porque é sim. quase todo homem ele vai ter uma disfunção ou se não algum tipo de neoplasia na próstata a partir dos 80 anos. Isso aí é comum, porque é um processo de envelhecimento do próprio corpo, né? Mas quando isso acontece novo, né, um homem de 50 anos, né, tem um câncer de próstata, é muito novo, né? É Não é verdade. comum. Isso aí eu estou falando que eu precisaria de mais 30 anos para poder adoecer esse órgão, eu já estou adoecendo com 30, desculpa, com 50, com 45, mais ou menos, eu já começo a ter algumas disfunções, né? Está associado ao poder, né? Ah, sim. Então, o papel do masculino, né? Porque quando eu falo da próstata, a gente está falando para todo o órgão reprodutor. E na psicanálise, a gente está falando de elementos simbólicos que são fálicos, né? Então, Verdade. na simbologia, o falo, ele representa poder, autoridade, controle, independência, autonomia. Tudo isso é esperado do masculino, que seja no trabalho, que seja dentro da família, né? Então, quando o homem se vê incapaz de executar esse papel, né, que seja porque ele está envelhecendo, que seja porque ele está vendo conflitos financeiros, conflitos que ele não vai conseguir provisionar para a família, ou no trabalho que ele está infeliz, ou ele não está se sentindo produtivo, ele não está se sentindo reconhecido no sentido de eu vou ser um provedor de soluções, um provedor para minha família, que seja financeiro, que seja de proteção. Todas as vezes que esses conflitos vêm à tona, e a gente está falando não são de conflitos que nascem de um dia para o outro, a gente está falando às vezes de um conflito de uma vida inteira, Uhum. aquele órgão ele vai ser afetado, né? Porque se a gente pegar num cenário mais crítico de um câncer de próstata, né? No pior cenário, eu vou ter que fazer a extração da próstata, você vai ter toda uma alteração muscular, né? E o homem ele vai muitas vezes se tornar impotente, né? Sim. Então, aí que está o ganho, né? A realização do desejo. Eu me vejo impotente perante a vida
eu vou ficar o quê? Impotente. A mulher, eu não me vejo amada, desejada, não me vejo mais desejada até na sensualidade, ela vai fazer o quê? A mastectomia, né? Ou seja, ela vai punir aquele órgão que deveria estar provisionando aquilo que ela gostaria, né? E é a partir daí que a terapia vai te dar recursos para você fazer essas interpretações, né? Para você entender aonde você vai precisar trabalhar, né? Como que você vai fazer, né? O que você, como se apropriar de si mesmo, né? Sim, Como sim. se auto-amar, se aceitar. É. E você falou outra coisa muito importante que foi, ficou aqui, ó, que as doenças, de uma maneira geral, são mensageiras, Uhum. trazem uma mensagem. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Que mensagens as doenças, de uma maneira geral ou de uma forma específica, conforme você quiser falar, trazem para nós? É, primeiro, né? A gente sempre vai adoecer. Ah, Reinaldo, a gente pode viver sem doenças no mundo? Não, né? Porque a gente não tem domínio do nosso inconsciente. Então, enquanto houver inconsciente, vai precisar ter uma comunicação entre o inconsciente e a consciência. Por isso que as doenças, elas são mensageiras, e isso é um dos principais temas que a gente trabalha em consultório quando você está trabalhando a psicossomática, né? É, que mensagem, né, eu trabalho muito isso, né? Se o câncer fosse uma mensagem, que mensagem ele estaria trazendo para você? E você pode mesmo escrever, né? Que mensagem seria? Não só o câncer, mas eu trabalho muito com um exemplo, né, que eu vejo muito e é muito rápido assim o processo de reestruturar, né, a saúde, é de unha inflamada, né? Então, dedão do pé inflamado. Que mensagem esse dedão está trazendo para você, né? Essa inflamação que está ali o tempo todo, né? E aí, quando você vai trabalhar o simbolismo, por exemplo, do dedão, parece que é tão simples, né? Ninguém vai parar a vida por causa de um Do dedão dedão. inflamado, mas aquilo ali te gera dor e sofrimento por anos e anos, né? Então, a gente vai para o simbolismo. Então, por exemplo, os dedos dos pés são as garras, né? Ou seja, eu estou apegado, agarrado a alguma coisa e eu Olha, preciso soltar, né? Eu preciso deixar ir, né? E aí, claro, na psicossomática aqui não, a gente não tem tempo para fazer isso, seria uma aula mais aprofundada, né, do porquê do pé, porquê do dedo, porquê do lado direito, porquê do lado esquerdo. Mas quando eu vou lá, ok, então eu preciso soltar. Então essa doença, esse processo inflamatório está pedindo para você soltar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, e você vai escrever. E o curioso, Márcia, é que para todo mundo que eu faço essa pergunta, que eu trabalho essa mensagem, todo mundo sabe a resposta, olha né? aí. Qualquer pessoa que estiver assistindo a gente agora, que está passando e está vivenciando uma doença crônica, se você fizer a pergunta, por que que eu adoeci emocionalmente, todo mundo vai ter essa resposta. Eu só não sei o que fazer com a resposta, né? Mas ela vem. Mas ela vem. Então, a doença, ela é uma mensagem, é uma das mensagens mais bonitas que existe. É você poder conversar com o seu corpo e entender por que que eu adoeci, né? O que que eu preciso fazer agora? Porque aí é um outro caminho. Primeiramente, você tem que compreender. Você só sabe resolver uma coisa que você tem consciência, É né? verdade. Então, a terapia ela vai te ajudar a trazer essa mensagem. Então, por isso que o adoecer, olhando para um lado, né? Ninguém quer que alguém morra de uma doença ou fica sofrendo de uma doença, mas quando a gente vai para a psicanálise, quando a gente vai para a psicossomática, é, é uma das coisas mais bonitas, é uma das ferramentas mais bonitas que nós temos e mais importante que nós temos é poder conversar com o nosso corpo. Então, trate a doença como se ela fosse um ser ali na sua frente e converse com ela, né? Porque, como eu falei do câncer, né? Ele não vai parar enquanto ele não for ouvido, né? Ele não vai permitir, inclusive, que nenhum tratamento surta efeito enquanto ele não for ouvido. Então, você senta em frente, né? Eu costumo fazer mesmo, às vezes eu mesmo, comigo mesmo, né? Quando eu tenho qualquer tipo de dor, eu sento ali no sofá, faço até simbólico, né? Coloco uma cadeira na minha frente e falo, o que que você está querendo dizer, Você né? convida para conversar. Convido para conversar. A gente fala, temos que matar, temos que eliminar, temos que combater. Não combata a doença.
acolha a doença. Traduza a doença, pega na mão da doença, já que você se apoderou dela, porque todo mundo quando fala a minha artrite, o meu câncer, né, a minha enxaqueca, a gente usa até um pronome de posse. De Então posse. a gente se apossa da doença. Então já que você se apossou e ela faz parte de você, Integra. converse com ela, né? Que a partir do momento que ela for ouvida, que seja a unha encravada ou que seja, né, um tumor muito maior, ou que seja uma doença autoimune, converse com o seu corpo, porque aí você vai ter que enfrentar. Você vai entender que ele está falando que você precisa colocar limites, que você precisa encerrar relacionamentos tóxicos, que você precisa ter um propósito de vida, que você precisa sair daquele emprego que está te adoecendo, que você precisa entender que você já criou seus filhos, agora você tem que olhar para a sua vida e viver e trabalhar os seus sonhos. Tudo isso as mensagens vêm, né? Eu peço para os pacientes escreverem uma cartinha, como se ela estivesse recebendo uma carta mesmo da doença, e vem as coisas mais lindas e emocionantes que a gente pode imaginar. Que coisa É, linda. muitos veem raiva, né? Muitos veem ali uma comunicação agressiva com a doença, mas uma hora essa carta vira uma carta de amor. Eu brinco, né? Que daí a gente vai transformar tudo aquilo ali numa carta de amor. E essa relação de amor, de acolhimento com a doença, é a relação que você está tendo com o seu próprio corpo, né? Com a Que sua própria lindo. saúde. Quer dizer, você está dizendo assim, me faz pensar o seguinte, não o que você está dizendo, mas me faz pensar que não devemos tratar qualquer sintoma que venhamos a desenvolver ou com o qual nós já estejamos, né, numa caminhada aí, lado a lado, como inimigo. Uhum. E também penso, por isso, que já é uma forma de superação. E aí eu te pergunto, né? É uma forma de superar, e você deu descrições assim que me levaram a isso, a concluir isso também, que esta forma de encarar, entender a mensagem, conversar com o seu sintoma, seja ele qual for, estabelecer um diálogo, uma parceria, integrar isto é uma forma, e ir trabalhando os seus significados e se habilitando para fechar ciclos, tomar decisões, passar a se auto-amar, se auto-respeitar e também se responsabilizar por tudo o que acontece na sua própria vida, é uma forma de superar. É nisto que o analista ajuda uma pessoa, é nesse sentido que o analista pode ajudar o seu paciente que está no processo de enfrentamento de uma situação como esta? Sim, é por esse caminho, né? Então, o primeiro ponto é por que que nós, até para a gente deixar claro assim, né? Você está doente, você vai ter que tratar, né? Não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia, a pessoa pare seu tratamento convencional, nunca faça isso, porque adoeceu, você vai tratar de maneira convencional. Só que vai buscar a resposta. E é isso que a terapia, e é isso que é o papel do terapeuta, que é o papel da terapia. Então, a primeira coisa, o analista ele vai criar um ambiente de acolhimento. Então, imagina você poder ter um espaço para você falar de tudo isso sem ser julgado, sem ser criticado, né? Sem ter alguém falando, não, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Então, a terapia ela vai te proporcionar esse espaço. E a partir do momento que você tem esse espaço, o papel do analista é um facilitador. O analista ele nunca vai traduzir para o paciente. Olha, essa doença é isso. Não, a gente nem tem esse poder e quem está fazendo isso não deveria fazer, né? Porque o nosso papel não é traduzir, não é interpretar uma coisa que é da vida da pessoa, né? Que é da realidade psicológica da pessoa. Então, o papel do analista, quando ele vai trabalhar com doenças ou usar a doença, porque é muito difícil você ter um paciente que não tem uma doença, né? Uma doença como simbologia, ele vai dar ferramentas para que a pessoa possa ela mesma fazer esse processo. E aí a gente separa esse processo em três fases, né? Primeiro eu tenho que parar de negar, eu tenho que aceitar. Então, reconheço. A partir do momento que eu aceito,
a gente entra no processo de elaboração. Eu passo de negar, aí eu começo a elaborar, que eu caí a ficha, né? Poxa, então eu tô ficando doente assim, porque eu tô querendo atenção, porque eu não tô conseguindo me posicionar na vida, e ainda não é o momento de você sair enfrentando e tomando as decisões, né? Porque se a pessoa chega na conclusão de que ela está doente por causa daquele trabalho, ela não vai sair pedindo demissão sem ter uma estratégia, sem ter um plano, ou se ela está doente por conta de um relacionamento, calma, né? A gente ainda precisa saber quais são as estratégias de enfrentamento. E aí a gente elabora estratégias de enfrentamento, que isso tudo vai de acordo com o tempo do processo de cada pessoa. Então, tem pessoas que em poucas semanas, em poucos meses, já compreende, vai lá e enfrenta. Tem gente que leva anos, né? Eu tenho casos de pessoas que eu acompanho de 6 anos, né? 4 anos, a pessoa está ali buscando ainda interpretar, e aí a partir do momento que interpretou, tá óbvio ali para ela, né? É só tomar essa decisão, mas ainda precisa de outras ferramentas. Então, o papel do analista é ser esse facilitador para haver essa interpretação da conversa do inconsciente para a consciência. E a partir daí, você vai dando ferramentas para a pessoa fazer os enfrentamentos, né? Fantástico. É. A gente finalizou muito bem essa nossa conversa, com vontade de continuar Sim, sim. conversando. E você me leva a um pensamento sobre o nosso papel enquanto facilitador, que é simbólico, que é de que nós somos, na escuridão do nosso paciente, uma lanterna, apenas uma lanterna. O nosso papel é levar a luz ali, com base no nosso conhecimento daquele processo todo da vida dele, mas que ele vai ter que enxergar as razões Exato. e tomar as decisões. Ajudá-lo com recursos, nós vamos fazer, mas nós somos apenas uma lanterna, né? Nós não temos uma ação direta. E aí a gente cumpre o nosso papel. Leve o tempo que levar, Sim. nós estamos lá. Sempre estaremos lá, né? Num processo de muito aprendizado, porque nós também aprendemos muito com os transtornos e as doenças de uma maneira geral, as enfermidades, sejam elas do corpo ou emocionais. Exato. Nós aprendemos muito, né, com eles. E eu quero te agradecer imensamente por esse tempo que você dedicou para esse podcast, e eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo e que esse conhecimento todo será útil para quem estiver nos assistindo. Muito obrigada, Reinaldo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Imagina. Fiquem atentos às nossas redes sociais e nos vemos em breve com o nosso novo podcast. Até mais.